Espera um pouco. Diga para mim, como mudar a vida? Como mudar a vida? Estou te perguntando, tem a resposta? Se não tem a resposta, eu tenho certeza que o seu cérebro, nesse momento de ouvir essa pergunta, está fermentando o que esse cara quer dizer, o que é mudar a vida e como mudar a vida. Como? Nós vamos abordar esse tema. Nós temos todo o potencial desta mudança. Nós temos a capacidade de mudar, pois nós somos deuses. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom, mas muitíssimo bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Sabadão. Tem muita gente que vai trabalhar. Você vai trabalhar? Hoje você trabalha? Responde aí, vai. Trabalha no sábado? Ou sábado você volta os teus olhos à família, a Deus? Você sabe que um dia na semana é importante tirarmos para focar no propósito. Por isso que o sábado, dentro do templo espiritual Maria Santíssima, é dedicado ao Senhor. Olha, os médiuns desta casa, comprometidos, eles dedicam o dia inteiro à espiritualidade, quer dizer, à sua espiritualidade, a se prontificar a ajudar o próximo, o dia inteiro. Prioridade para nós é a espiritualidade, é a religiosidade, é Deus. Sábado não temos outro compromisso, os outros compromissos são secundários. Todo o nosso dia é voltado à espiritualidade. Claro, depois que acaba aí nós vamos sair com a família, vamos jantar, porque começamos o trabalho logo cedo. E esse trabalho vai se estendendo até o término, onde todas as pessoas possam receber. Tanto que nessa casa, no sábado, começamos as atividades às 7 horas da manhã e a última atividade aqui acaba por volta de 8 da noite, que é a projeção astral que fazemos aqui sem limites de barreiras, sem limites de parede. Fazemos a projeção astral aqui ao vivo, falando com todos vocês, para nos projetarmos no passado, trazermos essa experiência para o presente e criarmos o futuro. Então, a pergunta do programa de hoje, quer dizer, o tema do programa de hoje é como mudar a vida? Como? É possível mudar a vida que nós estamos tendo? Eu acredito na possibilidade. Por quê? Porque a minha vida muda a partir do momento que os meus pensamentos mudam. A partir do momento em que eu aprendo coisas novas, naturalmente as minhas ações começam a serem diferentes. Então, se a minha vida não está agradando-me, eu tenho todo o poder de mudar. Eu tenho autoridade perante as minhas ideias. Claro que eu tenho. Você sabe que há muitas pessoas que perdem essa autoridade? Elas se deixam influenciar, elas se deixam administrar por outras mentes. Você sabia disso? Porque é cômodo. É cômodo para a pessoa ir a determinado grupo religioso e perguntar ao líder como é que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. Por que é cômodo? Porque se fizer errado, a culpa não é dela. Ela se isenta daquilo porque foi o dito pastor, dito padre, dito líder religioso que disse que ela deveria fazer daquela forma. Mas não pode ser desse jeito. Por quê? Porque a autoridade maior perante a minha vida sou eu. A autoridade, eu sou sim o arbitrariador da minha vida. Então eu posso decidir mudar. Se as coisas não estão agradáveis a mim, eu tenho total possibilidade de mudança. Basta querer. Basta querer. Então, eu acredito que vocês estão aqui porque querem sim mudar a vida sempre para melhor. E não tem outro caminho. Não existe fórmulas mágicas que irão possibilitar a sua mudança de negativo a positivo em um toque de mágica. Não. Sabe, em um plim? Não. A fórmula é simples. Conhecimento. Buscai primeiramente este conhecimento, pois o conhecimento liberta.
Conhecereis as verdades e as verdades vos libertará, disse o Cristo Jesus. Então vamos priorizar pelo menos um dia na semana, cuidarmos do nosso espiritual. E aí, esse cuidado que temos com o nosso espiritual possibilita que façamos as alterações necessárias para o nosso melhor, a nossa melhora. Sabe, uma vez Dom Carlos Ramírez, ele disse para nós: melhore o que está bom e corrija o que está errado. É o que nós procuramos fazer diariamente aqui. Temos total consciência de que não somos perfeitos e que temos muitas coisas a serem corrigidas, por isso estamos aqui dedicados a estudar nesse intuito, neste propósito, certo? Vamos fazer a nossa prece. Hoje quem vai nos falar, representando o mundo espiritual, é Pablo Hernando. Então vamos fazer a nossa oração para assimilarmos tudo que esse Espírito vem falando. Há um empenho muito grande por parte da espiritualidade para cuidar dos jovens. Pablo Hernando vai falar sobre isso. Vamos então falar com Deus. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escasséus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso eterno e puro amor. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Além de ser um poema, uma prece, um poema lindo, mas lindo e muito profundo em suas palavras. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade. Olha só. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade. Que a nossa alma esteja repleta de vontade de servir. Caridade é servir, onde se faça a vontade do amor de Deus em nós. Você sabe que Jesus, ele disse, que ele veio ao mundo não para ser servido, ele veio ao mundo para servir as necessidades dos necessitados. Ele veio ao mundo para curar os doentes. Então, ele precisa estar nos corações de quem está adoentado. Ele está presente na vida daqueles que estão desviados. Porque aqueles que estão encaminhados pelas graças de Deus, que continue. Mas aqueles que se desviaram, é este o alvo do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também devemos agir. Não adianta chover onde está molhado. É necessário chover onde há seca.
E muitos corações estão ressecados da palavra de Jesus, dos ensinamentos espirituais. Muitos. Então é nesta terra seca que nós temos que molhar, regar. Você sabe que é difícil você falar para um coração ressecado, não é? É muito difícil. A pessoa não está acessível. Ela não deixa o coração acessível ao amor. Ela não é receptível ao amor. Mas é nesse coração que você tem que persistentemente falar de amor e mais, exercer esse amor. Sabe, as pessoas secas, sabe, aquelas secas que mostram dureza, aquilo é uma máscara para se proteger de todas as angústias que ela já teve. Isso acontece com muitos jovens. Eles se ressecam, eles se fecham para se proteger, a autoproteção. Só que esta proteção não é a forma correta, que irá impedir que o mal atinja. Pelo contrário, é uma falsidade criada pela mente que se afastou da luz de nosso Senhor, se afastou da luz da religião. E aí é que entra o processo depressivo, onde ela começa a se fechar, ela começa a achar que todo mundo está errado e ela está certa, ao ponto de entrar num estado de depressão. Acaba se frustrando porque as certezas dela não dar a ela o que ela tanto deseja, que é a liberdade daquele mal que a aprisiona. Aí chega ao ponto de retirar a vida. Isso está acontecendo com muitos jovens. Pablo Hernando vai falar sobre isso. Tu que enfrenta sentimentos suicidas, sentimentos de vícios, de perdas, não desista. Talvez aí está a oportunidade viva para tu reerguer o teu espírito, para que tu cumpra a tua missão espiritual. Nas dificuldades é onde nasce a oportunidade de se revelar a grandeza que tu tem, não ceifando a tua própria alma, a tua própria vida. Porque quando tu vir pro lado de cá, tu vai se encontrar só. E tu encontrará ali uma grande decepção pelos atos errados que tu determinaste quando se encontrava a tua vida. Obrigado, meu irmão Pablo Hernando, pelos esclarecimentos. E mais do que o esclarecimento, obrigado por dedicar-se a ajudar a todos que desejam realmente livrar-se dos seus males. Olha, meus irmãos, já tem um tempo que nós estamos falando do cuidado que precisamos ter com os jovens, não é? Você está consciente disso, né? Nós somos responsáveis pela geração que vem após nós. Se nós trazemos a esse mundo um espírito e damos a ele o título de filho, é porque nós somos responsáveis por conduzi-lo no rumo certo. E a nossa condução é feita quando nós conduzimos a nossa vida de forma correta. Quando eu procuro melhorar como ser humano, sem dúvida é isto que eu estou deixando como legado para aquele que vem pós mim, para o meu filho. No meu caso, que tenho apenas um, eu deixo o meu legado. Eu vou deixar uma herança para ele. E essa herança não é financeira, e sim de atitudes, de postura, de caráter, de exemplo. Então é preciso cuidarmos dos nossos jovens. Como? Cuidando de nós. Sim, não adianta eu querer cuidar do jovem dando a ele apenas recursos materiais sem dar o recurso da alma. Eu gosto muito da leitura, eu gosto de ler. Tenho lido um psiquiatra chamado Augusto Cury. Ele fala muito sobre este fato, onde os jovens estão ficando
pobres no seu estado emocional. O emocional é o estado que liga ele ao espiritual. Por quê? Porque a sensibilidade. Muitos jovens estão perdendo a sensibilidade. Por isso que nós vemos hoje tanto tal de bullying, tantos jovens. Olha o que está acontecendo entre os jovens, entrando em escola, querendo tirar a vida de outros jovens. É a secura da alma. Cuidamos muito do superficial e esquecemos do mais importante, que é o interior. Queremos dar o que é de melhor do mundo àqueles que nós amamos e esquecemos de dar o que é melhor da eternidade. Queremos dar o melhor do materialismo a eles e esquecemos de dar a ele o melhor do espírito. E o que é o melhor do espírito? Senão a nossa presença, o nosso carinho, a nossa atenção, a nossa interação. Não é fácil interagir com os jovens, não é? Pais que têm tantas responsabilidades, tantos compromissos, tantas contas, não é? Tanto trabalho. Não é fácil você abdicar das preocupações para se aprofundar na vida do jovem, porque o jovem tem a cabeça totalmente leve. Não estão preocupados com as nossas preocupações. Mas é importante que nós, sim, adentremos a esse mundo dos jovens para também trazê-lo ao mundo da realidade. Porque senão fica nesse mundo superficial de conquistas de bens, de domínio dos seus grupos e acaba se cegando, porque esse jovem, ele vai chegar à maturidade. E o que ele vai levar para a maturidade é o que ele vivenciar. Por isso que se os pais estiverem presentes, sim, vivendo aquele dia a dia, não querendo trazê-lo para a maturidade antes do tempo, mas saber ou ensiná-lo que ele não está sozinho nisso. Mostrar que eles não estão sozinhos, não é mesmo? Bom, vamos dar continuidade. Pablo Hernando, a palavra é sua, meu irmão. Os vícios, os sentimentos tristes inerentes aos espíritos sofredores, que ficam à tua volta te induzindo a erros, fomentando mentiras, maledicências, fomentando tragédias dentro das próprias casas. Esses espíritos também precisam de ajuda. E o nosso Senhor sabiamente disse: orai e vigiai, porque quando tu vigia, o mal não se aproxima. Quando tu dedica a prece a alguém, o campo de força muito grande, de energia espiritual, faz envolto da pessoa ao espírito. Com a prece tu protege o ambiente. Com a prece tu consegue sabedoria. Com a prece tu consegue se elevar. Com a prece tu limpa teu coração. Se ajoelhe no teu altar. Converse com Deus. Deus está aqui. O Cristo está aqui. Ele mesmo disse: uno, dos, em nome de Deus, estarei no meio de vós. Mas eu não enxergo, não vejo, não escuto. Sinta. Abra o teu coração. Saiba pedir para saber receber. Obrigado, Pablo e Hernando. De fato, precisamos saber pedir para poder receber, não é? Perde-se muito tempo pedindo aquilo que é de supérfluo. Perde-se muito tempo pedindo coisas supérfluas, superficialidades. Perde-se muito tempo com isso. É preciso, sim, pedir para receber. É preciso saber o que é de importante termos para poder, com as conquistas, alcançar de verdade
a paz, o prazer, a satisfação, porque há muitos que infelizmente associam a sua satisfação, a sua melhora, o seu crescimento, a sua felicidade, à conquista de bens materiais. Mas a partir do momento em que aquilo é conquistado, em poucos dias, tudo aquilo que era tão prazeroso ter já não tem o valor que era dado antes de alcançar. E aí busca-se outras coisas materiais para encontrar a satisfação onde não irá encontrar, pois a satisfação que se busca é do espírito. Essa satisfação é encontrada quando você está realizando aquilo que se comprometeu na sua vida. Quando você está realizando aquilo que você, em espírito, se comprometeu ao vir a esse mundo, aí sim, mesmo não tendo nada na matéria, você está satisfeito. Você encontra uma paz que você fala, ô louco, mas por quê? Por que eu estou em paz? Ora, enquanto os muitos têm tantas coisas, eu não tenho tudo isso de matéria, mas eu tenho uma paz. Por quê? Porque o espírito, ele está satisfeito que ele está alcançando o propósito maior da vida dele. Nós viemos a esse mundo com um planejamento traçado em nossa mão, tem um roteiro, sabe? Eu crio um roteiro para atuar do teatro da vida. Eu crio o roteiro é meu. E eu sou, sim, o personagem principal, o ator principal desse teatro. Ah, mas Júlio, você está comparando a vida com o teatro? Ora, sim, eu interpreto uma vida, mas a vida verdadeira não é da matéria, é do espírito. Então eu estou interpretando aqui, hoje, Júlio. Mas eu sou Júlio ou eu sou um espírito? Então eu tenho, sim, eu tenho um roteiro na mão, consciente do que neste teatro eu vim fazer. Então, quando eu estou seguindo o roteiro, eu me satisfaço. E uma satisfação interna que não depende de conquistas materiais. Não depende. Não depende mesmo. Sabe? Não é Paulo de Moraes. Quando nós estamos ali realizando aquilo que viemos a esse mundo realizar, eu não me preocupo se alguém roubou um objeto meu. Eu não me preocupo se alguém me traiu. Eu não me preocupo se... Não, por quê? Porque a minha atenção é não trair, é não roubar, é não prejudicar. Então eu não fico atingido pelas pessoas que me prejudicam. Não. Por quê? Porque eu tenho a consciência que eu prejudicando, aí sim, eu serei faltoso comigo. Mas alguém que falta comigo não irá tirar de mim. Não. Assim eu penso, porque assim é a realidade. Se alguém me rouba, se alguém me trai, olha, o prejudicado é o ladrão, o traidor, a traidora. Agora, se eu traio, aí sim, o prejudicado sou eu. Então, essa consciência nós temos que ter para que façamos o que nos comprometemos a fazer nesta vida. Sejamos aquele ator que interage com o público, faz o público sentir a vida. Ao atuar na sua vida, você tem que sim fazer com que o público, que é essa plateia que te cerca, seja contagiada com a sua ação benéfica. Aí sim, eles vão dizer, eu quero assistir mais vezes essa peça. Eu quero assistir mais vezes. E por que não? Eu também quero atuar como este atua, porém no palco de minha vida. Isso é revelar Deus às pessoas. Bem, vamos à sala de concentração. O intercâmbio com a mediunidade. Vamos estudar? Sala de concentração. Sempre nos lembrarmos do que Jesus nos ensinou. Sempre onde houver dois ou mais reunidos em nome dele, ele estaria presente. Então, se nós nos reunirmos e pedirmos para que esses espíritos que nos assistam estejam presentes, eles estarão.
Então, nesse momento, nós pedimos a essa falange que nos assiste que possa nos ajudar nesse trabalho a desenvolver em nós a sabedoria das melhores formas e as melhores fórmulas para desenvolver a nossa vida. Os Espíritos nos ensinam que devemos buscar o conhecimento para vencer a nossa ignorância. Mas se não houver vontade da nossa parte em aprender, o nosso próprio cérebro acaba bloqueando até mesmo as coisas mais nobres que deveríamos aprender na nossa vida. É que às vezes ficamos tão focados nos problemas que nós não paramos para pensar em buscar soluções. E às vezes, quando buscamos soluções, encontramos as barreiras internas que vão criando dificuldades para as mudanças que são necessárias fazer para a nossa vida. Para se desenvolver alguma coisa em nós, é preciso que nós adentremos ao campo do conhecimento necessário. Para qualquer coisa na vida é assim. Para se desenvolver a mediunidade, o primeiro caminho a percorrer é a caridade. Mas caridade é algo que se faz e não fica se cobrando depois o que se fez. Aquilo que se dá é aquilo que não pertence mais a gente. Infelizmente, há pessoas que doam e se arrepende e quer de volta. São pessoas extremamente apegadas, materialistas, que por desconhecerem as leis eternas, acabam querendo se tornar donos das coisas eternamente. Para se desenvolver a mediunidade de forma correta, o primeiro caminho é a caridade. Há pessoas que começam a fazer caridade, faz um dia, 2, pronto, já fiz. Agora quero desenvolver mediunidade. Ora, a caridade nos humaniza, nos equilibra e nos faz enxergar esses dons de procurar no mundo espiritual informações, conhecimentos que vão trazer uma inteligência muito grande às pessoas que os desenvolvem. Mas a inteligência é uma das coisas que mais colocam as pessoas a se perder por não saberem usar a seu favor enquanto estão nessa vida. O desequilíbrio emocional, que não é cuidado convenientemente, é um dos fatores que mais prejudicam as pessoas que acabam desacreditando de si mesmos. Mediunidade é um sentimento nobre que todos nós possuímos, mas que apenas uns poucos levam a sério para poder ampliar os domínios que essa mediunidade pode exercer em todos os caminhos da vida. Desenvolver a mediunidade humaniza as pessoas, faz com que nós não revidemos o mal que mandem a nós, faz com que nós nos tornemos mais vigilantes como somos atacados, faz com que a vibração do amor entenda que somente os ignorantes são traidores, somente os ignorantes pensam mal dos outros. Somente os ignorantes pensam que fazendo mal aos outros vão ganhar alguma coisa com isso. O sábio como Jesus se tornou e o é, o sábio que a mediunidade ensina a desenvolver, faz com que essa sabedoria não se misture com esse grau de ignorância que o ser humano tem, que o torna violento, incrédulo, insatisfeito e que deseja o mal dos outros.
a lei do retorno, ela é para todos nós. Se desejamos o mal de alguém, esse mal volta para nós em dobro. Se desejamos o bem a alguém, esse bem retorna para nós em dobro também. Então a lógica das coisas é não fazermos mal a ninguém e não nos contaminarmos com a descrença alheia. Porque tem gente que às vezes não se reforma e não aceita a disciplina, não aceita a opinião alheia e com isso se torna um inimigo. A pessoa se torna inimiga da outra devido ao grau de ignorância que tem. São pessoas inteligentes, mas que não se humanizaram de forma ensinada pelo Cristo, que ensinou misericórdia quero, não holocausto, que ensinou o perdão, o amor e a caridade, e não a discórdia, não a mentira. E todos nós vamos desenvolvendo essa mediunidade no dia a dia, à medida em que nós vamos vencendo esses males que estão em nós. O médium se desenvolve quando ele se desenvolve. Se desenvolve como homem, se desenvolve como chefe de família, se desenvolve como amigo, se desenvolve como irmão, se desenvolve como empresário, se desenvolve como gente. O que nos aproxima do Cristo é a semelhança das ações que tomamos quando Cristo, assim, ensinara-nos a fazer. Tudo para o Cristo era natural, era espontâneo. Tanto que o Cristo, no primeiro milagre, ele mudou água em vinho, porque ele estava numa festa e havia de se compartilhar daquela amizade com as pessoas que ali estavam. Confraternização. A confraternização não significa os exageros, as loucuras que os seres humanos fazem, ofendendo-se uns aos outros. Todo médium, para se desenvolver, precisa aprender a conversar. Conversar com as pessoas que às vezes sabem mais, às vezes sabem menos. Conversar com aqueles que vê, para ele conseguir entender e se afinar com aqueles que ele não vê, mas que ele sente. As vibrações em todos nós, elas vão se desenvolvendo de uma forma natural. Fazer o bem, olhar para frente, não reclamar das coisas que temos, não reclamar das oportunidades que temos, pois todas as vezes que alguém tenta fazer algum mal, é porque a sua vibração, a sua energia, a sua aura está expandindo. Toda vez que você achar que está sendo perseguido, é porque o seu trabalho está sendo bom demais. Porque um trabalho ruim, ninguém persegue. As pessoas deixam de lado. Ninguém se importa. Mas quando o seu trabalho ele é diferente e ele está fazendo a diferença, é claro que a sua aura expande, é claro que a sua vibração melhora. Assim é com cada médium. O médium que toma a postura de médium e age como médium, dentro do que a mediunidade ensina, ele vai expandindo a sua vibração, a sua aura, e com isso vai afastando as trevas que estavam ao seu redor. Isso às vezes acaba incomodando as pessoas mentirosas, as pessoas incrédulas, as pessoas que se aproveitam umas das outras, as pessoas que querem tirar vantagens dos outros, aonde começam os ataques em cima do médium. O médium perseverante, ele atua na humildade, ele atua na sabedoria, e ele faz com que as coisas vão acontecendo de forma simples e natural.
Assim como Maria Santíssima, pioneira das caravanas de luz, que vai às prisões do mundo espiritual inferior, buscar aqueles que cumpriram a sua pena e que agora precisam se regenerar. O mesmo trabalho feito nas caravanas de luz desta casa é levar o amor de Maria Santíssima a todos esses corações e resgatar muitas almas que às vezes precisam de alguma coisa, que não estão encontrando aonde estão. O amor de Maria vai à humanidade. E nós somos da casa de Maria Santíssima. Nosso trabalho é levar o conhecimento espiritual, a cura, a reconciliação, a fé, aonde for necessário fazer. A vibração do Cristo aumentou demais quando ele foi crucificado. E Jesus, mais uma vez, fez algo inusitado. Morrer na cruz era a maior das humilhações que alguém poderia passar. No entanto, Jesus transformou a cruz no maior sinal de fé que hoje nós temos como exemplo de um mal muito grande, transformou-se num luzeiro lá no Monte Calvário. E quantos de nós, quantos trabalhadores da mediunidade que não estão no seu Calvário, que estão sendo lá crucificados, como Pedro foi de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer semelhante ao Cristo? Assim são muitos médiuns dedicados em todo esse Brasil, em todo esse planeta, que são perseguidos por trazerem a verdade, por trazerem cura, por fazerem o bem. Assim, desenvolver essa mediunidade é você estar plenamente ligado ao Cristo no campo da caridade. Estamos hoje numa outra era. Naquele tempo, os apóstolos andavam a pé, às vezes no lombo de um jumento, de uma mula. Raramente tinham carroças disponíveis. Hoje os meios são outros. Hoje é a internet, hoje são os automóveis, são os aviões, que são utilizados pelos médiuns no Brasil e no mundo para levarem a mensagem esclarecedora aonde tem que ir. E isso vai dissipando as trevas que querem manter as pessoas na ignorância. Pois uma mente ignorante, ela é muito fácil de ser controlada. Portanto, desenvolver a mediunidade é preciso conhecer o Evangelho e o seu autor. É preciso fazer o bem pelos seus exemplos. É preciso ter uma disciplina através do convencimento da missão que está desenvolvendo. A riqueza vem na alma. O espírito vai ficando cada dia mais rico. É uma riqueza que o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói e nem o tempo fará esquecer. Que cada trabalhador, que cada médium tome consciência do tamanho da responsabilidade que tem e cuide dos seus atos para que exemplifique aquilo que aprendeu com os Espíritos de Deus. Quanto aos ignorantes, perdoar. Perdoar 70 vezes 7, ou seja, ao infinito. Porque não adianta discutir com o ignorante, porque o ignorante, ainda na sua ignorância, não consegue entender um trabalho tão nobre, trazido por Maria Santíssima a todos que estão aqui.
Que assim seja. Sala de concentração. Que assim seja e assim será. Desenvolver a mediunidade, de fato, torna-se o ser humano melhor. Torna-se o ser humano mais humano. Quando você estuda, é bom ficar claro que desenvolver mediunidade não é um ato totalmente isolado ou um ato isolado de um grupo religioso. Não tem nada a ver com espírita. Desenvolver a mediunidade é desenvolver a sua sensibilidade na comunicação com o mundo extrafísico. Isso você pode fazer sendo você católico, espírita, sendo você um evangélico. Você desenvolve a sua sensibilidade para lidar com espíritos, esteja este encarnado ou desencarnado. É importante compreendermos que não é apenas para falar com morto e para falar com vivo. Uma pessoa sensível, ela consegue interpretar melhor as situações que ela passa ao lidar com as pessoas. Então, desenvolver a mediunidade, ela te ajuda no seu dia a dia, dentro da sua casa, dentro do teu trabalho, no trâmite de casa para o trabalho, no lazer de sua vida. Por quê? Porque você torna-se mais sensível às pessoas, às situações. Veja bem que eu não estou dizendo de sensibilidade em fragilidade. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus, não confundamos. Sensibilidade nada tem a ver com fragilidade. Ai, coitado, ele é sensível, não pode falar nada que ele se quebra. Não é isso, não. A sensibilidade é você conseguir ter uma interpretação melhor das situações em que você vive, ter uma interpretação melhor da situação em que a pessoa está e que, sem ela ter controle, acaba gerando maldade e acaba até querendo te atingir, mas não por maldade contra você, mas pela situação que ela está passando. É como um animal, um cachorro. Quando ele está se sentindo acuado, não é porque ele está contra você que ele vai querer te morder. Não, é porque ele está se defendendo. Então, ele, no instinto de defesa, se alguém se aproximar dele, ele vai morder. Há muitas vezes as pessoas, elas estão na defesa, e aí para se defender, ela acaba magoando alguém, ela acaba assim indo, né, agindo contra alguém. Então o médium, ele tem essa sensibilidade de ver aquela pessoa acuada e peraí, deixa eu lidar com ela. Deixa eu agir de forma em que ela consiga entender que eu estou a favor, não contra. Isso é mediunidade. Aí você consegue, de fato, colocar no coração dela a presença de Deus e ajudá-la a sair daquela situação em que ela está passando. Obrigado mais uma vez ao Gilberto Rissato. Obrigado a você que está aqui diariamente conosco, nesse intuito de aprender cada vez mais, fazendo parte. Como diz o Gilberto, eu estou aqui. Como disse Jesus, eu estou aqui. Uma frase que eu gosto muito do Cristo é quando ele diz assim, minha paz eu vos deixo, minha paz eu vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Não se turbe os vossos corações, mas nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então é uma mensagem que o Cristo traz muito acolhedora a todos nós, principalmente nesses dias tão turbulentos em que estamos vivendo. Não é? É preciso ter certeza de que o Cristo está à frente e quando nós abrimos os nossos corações, sentimos a presença dele em nós. Sentimos essa paz que ele nos dá. Bom, agradeço a você por fazer parte. Estamos aqui pedindo humildemente a sua ajuda para que esse trabalho se expanda. Você tem milhões de formas de ajudar se tiver essa vontade, tá? Não é obrigado a nada.
já começa dando like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Ajude financeiramente para que essa casa cumpra com o papel dela. Ajude. Precisamos de recursos financeiros e nós temos um sonho. E um sonho, ele é muito maior do que ainda foi expressado, tá? Estamos falando aqui de um hospital holístico, né? Um centro holístico de atendimento às pessoas que precisam de ajuda e quem não precisa, né? Um espaço para estudo de mediunidade, onde vamos estudar todas as formas de comunicação e de interação do mundo físico para o mundo espiritual, do mundo espiritual para o mundo físico. Queremos sim criar lares para idosos, onde nós também um dia seremos, não é? Acolher toda esta geração que nos antecedeu. Então eu conto com você. Estou pedindo aqui, nos ajude dentro das suas possibilidades. Tá bom? Amanhã estaremos de volta. Um bom sábado para você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.